galerinha, beleza? Nós vamos continuar aqui a nossa aula de calorimetria. Eu vou falar sobre o calor sensível, calor latente e a curva de aquecimento. O calor sensível é aquela equação que a gente viu na aula passada. Calor sensível, Q, é igual à massa da substância, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Q, calor, a gente aqui nós vamos trabalhar inicialmente como caloria. A massa, ela vai ser trabalhada em gramas. O calor específico, ela é trabalhada a unidade cal por gramas graus Celsius. E a variação de temperatura, ou a temperatura, porque variação de temperatura é a temperatura final menos inicial. A temperatura nós trabalhamos como graus Celsius com essa unidade. Quando a gente fala de calor latente, ele ocorre quando uma substância, um corpo, um objeto, recebe calor e sua temperatura não muda. Então, matematicamente, por definição, nós podemos falar que o calor latente é igual a massa vezes o coeficiente de calor latente. A massa é dada em gramas e o coeficiente de calor latente é dado em calorias por gramas. Veja bem, o calor latente ele vai ocorrer no ponto de fusão ou no ponto de ebulição de uma determinada substância. A partir daí, nós vamos estudar a curva de aquecimento. Eu vou mostrar aqui um exemplo da curva de aquecimento da água. Agora o que? Da substância pura. Como seria essa curva de aquecimento? Eu tenho ali no eixo vertical temperatura e no eixo em graus Celsius, olha, no vertical temperatura em graus Celsius e na horizontal eu tenho o calor em calorias. Eu vou dizer que eu tenho água a menos 2 graus Celsius. Então, vai ser o que a gente chama de gelo. Então, nós temos gelo, porque o gelo é o quê? É a água no estado sólido, 2 graus Celsius. Aí eu começo a dar calor àquele gelo. Então, quando está a menos 2 graus Celsius, ele vai aumentar a sua temperatura até chegar ao ponto de fusão. Então, eu tenho aqui, ali está no estado sólido, ali está a minha curva, ou seja, é uma curva linear ali. E ali eu vou ter o quê? O calor sensível ali embaixo no estado sólido. Ou seja, ele recebeu calor e a sua temperatura mudou de menos 2 a 0 graus Celsius. Quando chega no ponto de fusão, aquele objeto, no caso como eu estou trabalhando aqui a água, ele vai receber calor e a sua temperatura não vai mudar. Eu estou falando aqui um sistema ideal. Vamos dizer que a água está ali isolada, não está vendo troca com o meio externo. Só está vendo o quê? Aquele calor que eu estou cedendo para a água. Então, quando ele começa a derreter, ele vai estar qual vai ser o estado dele? Naquele quantidade de gelo que eu tinha inicialmente, vai ter uma parte no estado sólido e no estado líquido. Então o gelo ele vai começar a derreter. Então ele começa a receber o quê? Calor latente. Ele vai entrar no estado de fusão, ele vai receber calor e sua temperatura não vai mudar até a última pedrinha de gelo se converter para o estado líquido. Aí eu continuo dando calor. Vamos supor que o gelo ele se converteu todo em água no estado líquido. Então a água ela vai variar de 0 até 100 graus Celsius, porque eu estou o quê? Eu estou dando calor àquela substância. Então ela está no estado líquido, então ela vai receber o quê? Calor sensível. Então eu vou ter, vai acontecer o que com ela? Ela vai receber calor, que a gente vai calcular através do calor sensível, e aquela ali eu só vou ter o quê? O estado líquido, eu só vou ter água. Ok? Então, ali naquela curva, eu tenho o quê? Calor sensível no estado líquido. Então, eu estou dando calor, sua temperatura está variando, e essa variação vai ocorrer até aquela água atingir 100 graus Celsius. Quando atinge 100 graus Celsius, que é justamente o ponto de ebulição da água, que eu estou ali, o que é que vai acontecer? Eu continuo dando calor. É como se eu pegasse uma pedra de gelo, botasse uma panela no fogão, e aquele fogão estivesse isolado, não trocasse com o meio externo, só para ficar bem claro ali com você. Botei a pedra de gelo ali, trocou. Vai acontecer o quê? O gelo vai sair do estado sólido, entrar no ponto de fusão, no estado sólido, depois vai derreter completamente o estado líquido e vai entrar a 100 graus Celsius no ponto de ebulição. Quando entrar no ponto de ebulição, naquele sistema eu tenho o quê? Líquido mais vapor de água. E ali ele vai começar a receber calor de forma de calor latente, ou seja,
Ele vai receber calor e sua temperatura não vai variar até a última gotinha de água entrar em vapor. Então, ali está a minha curva de aquecimento. Então, ele está recebendo o quê? Calor latente do vapor. Então, qual é o calor total até a última gotinha de água derreter? Então, de acordo com o meu exemplo aqui, qual vai ser o calor total que aquela substância, aquela quantidade de água vai receber até a pedra de gelo, aquela pedra de gelo inicial, receber calor até se converter em vapor? Vai ser igual a soma do calor em todas essas fases. Então, o calor total vai ser igual a quem? Ó? O calor sensível do estado sólido, mais o calor latente de fusão, mais o calor sensível no estado líquido, mais o calor latente de vaporização. Aí, se eu quiser saber a 120 graus Celsius, 120 graus Celsius é o quê? Já é o quê? A água no estado de vapor. Então, ela recebe calor quando todo o líquido de água, toda a água líquida se transforma em vapor, ela começa a receber calor e sua temperatura variar. Então, eu vou ter o quê? Mais um calor sensível de vapor até a água atingir 120 graus Celsius. Beleza, galera? Isso só serve para água? Não, serve para todas as substâncias puras. O ferro vai acontecer sim. Mas qual é a diferença do ferro para a água? Porque o ferro, o seu ponto de fusão, é uma temperatura muito maior que o ponto de fusão da água. Ok? O alumínio. O ponto de fusão do alumínio é muito maior que o ponto de fusão da água. A única diferença é o quê? Vai ser o ponto de transição dessas temperaturas. Então vai depender da substância. Em breve farei um exercíciozinho aqui com vocês sobre essa curva de aquecimento para vocês verem como vai ser. Quem gostou aí, dá um joinha, se inscreve aí no canal. Então valeu. Fui!